Queridos, boa noite, graça e paz de Jesus. Olha, gente, sobre hoje pela manhã, você que não veio, eu preciso dizer isso para você, você perdeu mesmo. Que doce presença estava aqui entre nós nessa manhã, não é verdade? E tem uma coisa muito bonita que eu estou vendo em vocês. Vocês estão numa conferência, mas eu que viajo muito este Brasil, toda semana estou em algum lugar pregando. É comum ver em conferências líderes tensionados, ansiosos, preocupados. Eu não vi isso aqui. Eu vi uma leveza entre vocês tão linda, e eu quero dar esse testemunho para a glória de Deus. Amém? Prazer estar aqui servindo vocês, que Deus nos use nessa noite com graça. O pastor falou da minha esposa, ela deve ter saído ali para algum lugar. E ela é um presente de Deus na minha vida, um ato da graça. Nem sempre eu tenho o privilégio de viajar com ela nessas minhas viagens, então quando viajo é maravilhoso. Me permita só fazer indicação deste livro do meu amigo, pastor Ricardo Massai, que é o pastor que o apóstolo Ronaldo falou, é um amigo precioso. Ricardo foi também um instrumento de Deus para a minha vida, para que eu conhecesse esse evangelho, e Ricardo escreveu este livro, Igreja Ideal, um excelente livro para quem ama a igreja. Você que quer entender como que o evangelho é tão antigo, mas ele é tão aplicável em nossos dias, como que o evangelho não anula a contemporaneidade, aspectos do nosso tempo. Então, a igreja Esperança, para mim, que é a igreja que o Ricardo lidera, é uma grande antítese para quem acha que a igreja tem que fazer uma escolha entre excelência e poder de Deus. A igreja muito excelente não tem poder de Deus, ou então a igreja que tem o poder de Deus não é excelente. Quem diz para vocês? Então, quem acha assim está enganado. Quando eu vou na Esperança, eu vejo uma igreja muito excelente, ultramoderna, contemporânea, mas quando eu sento para ouvir as pregações dos líderes daquela igreja, meu Deus, que beleza, tá bom? Então esse é o livro do pastor Ricardo, e eu vou pregar uma mensagem hoje que eu nunca preguei em lugar nenhum. Eu estou numa série sobre Filipenses. Amanhã eu estarei pregando em 2 cultos na cidade de Pinheiro, e eu vou pregar esta mensagem lá, mas eu nunca preguei na nossa igreja esta mensagem. E aí, fazendo das palavras da pastora Silmara, ela disse para mim hoje: pastor Eminha, eu sei porque você vai pregar aqui, é porque você se sente em casa. E é verdade, eu estou pregando aqui como se eu estivesse pregando na igreja que eu sou pastor. É o meu sentimento, porque é muito bom a gente ir em um lugar e ver que a semente que a gente carrega é compatível com o solo daquele ambiente. Amém? Então eu quero começar orando com vocês, sentadinho mesmo. Você pode fechar os olhos, curvar a sua cabeça, e vamos falar com Jesus, vamos colocar nossas expectativas no Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela dádiva, Senhor, de estarmos aqui. Meu Deus, como é bom, Senhor, como é bom, como é maravilhoso compreender este evangelho tão belo, tão simples, mas que nos encanta, gera assombro em nosso coração. E que Cristo hoje seja mais belo para nós, que nós possamos sair deste culto aqui mais apaixonados, mais engajados com a missão, compreendendo mais acerca de quem o Senhor é. Abre os nossos olhos, usa a minha vida, que estou com a missão de ser este instrumento em tuas mãos. Obrigado por saber que não é por causa de mim, e não é por causa de nenhum homem, é apesar de todos os homens, por causa de Cristo, que o Senhor nos usa, e faz isso mais uma vez para a tua glória, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar hoje sobre o segredo da verdadeira alegria, e eu vou usar uma versão, eu vou ler o texto aqui, que é a NTLH. Então, o pessoal que está operando, se puder colocar essa versão para mim, eu agradeço. Eu vou ler capítulo 1, ok? Filipenses, nós ainda estamos no capítulo 1. Essa aqui é a minha última participação nesta conferência. Então, é a minha 4ª ministração, e as 4 ministrações foram sobre Filipenses. E eu quero ler dos versos 19
até os versos 26. É uma sessão mais longa, a gente chama isso de perícope, é uma perícope mais longa do que as outras que eu já preguei, mas eu vou ler com calma e quero ler nessa versão porque ela é mais compreensível, ok? Então, verso 19 diz assim: pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha grande esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a conhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E, como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Amém? Meu primeiro objetivo aqui com esse texto é mostrar para vocês o que este texto queria dizer para eles. Esse é o primeiro movimento da minha pregação. E o último movimento é mostrar para vocês o que esse texto quer dizer para nós. Então, primeiro vamos aqui conversar um pouco sobre o que essa passagem queria dizer para os irmãos de Filipos, da cidade de Filipos, os filipenses. Para isso é necessário eu dar um pequeno panorama sobre esses versículos. Até porque, por que eu escolhi a versão linguagem de hoje? Porque no verso 19, por exemplo, a palavra aí na sua Bíblia é salvação, mas na linguagem de hoje é liberdade. Então, quando você lê salvação, você pode ser induzido a pensar que Paulo estava falando a respeito da sua salvação eterna, mas não, ele estava falando da possibilidade de ser solto daquela prisão, ok? Então deixa eu dar um pequeno panorama aqui para vocês. No verso 19, ele fala que acredita que será liberto, por causa das orações dos irmãos e da intervenção do Espírito Santo. Paulo está dizendo assim: olha, eu acredito que eu serei liberto, eu acredito que não tem acusação contra mim, e pela oração de vocês e a ação do Espírito Santo, eu creio que eu serei posto em liberdade. No verso 20 ele vai dizer: todavia, esta não é a minha grande expectativa. E aí tem uma versão que fala expectação. Essa palavra no grego, ela significa esticar o pescoço, olhar por cima, olhar para além. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: mas quando eu olho para além de tudo isso, eu quero dizer para vocês que essa não é nem de longe a minha grande preocupação, a minha grande expectação. A minha grande expectativa é que Cristo seja engrandecido, quer na minha vida, quer na minha morte. Aí no verso 21, ele vai deixar claro que sua morte era uma possibilidade, sim. Que havia possibilidade, sim, dele sair daquela prisão para a execução, para ser condenado. E se isso porventura acontecesse, que os irmãos de Filipos ficassem em paz, porque isto seria lucro, isto seria ganho. Dos versos 22 ao 26, ele fala do seu grande dilema: viver ou morrer. Eis a questão, só parafraseando o dilema de Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Aqui Paulo fala viver ou morrer, eis a questão. E não pense você que Paulo estava depressivo e ele estava querendo a morte. Não é isso. Paulo já estava chegando ali um pouco no final do seu ministério, e a saudade de casa, a vontade de conhecer Cristo. Me falta palavras, né, para poder descrever o que realmente esse homem que estava no coração dele. E esse é o desafio de um pregador:
tentar falar não só aquilo que as palavras estão aqui dizendo, mas o que estava no coração daquele escritor ao colocar esse texto. Então esse é o dilema. Mas aí ele conclui assim: mas eu julgo mais necessário ficar, por causa de vocês. Eu ainda tenho uma missão aqui, preciso apresentar Cristo. Portanto, é perceptível que havia pelo menos duas legítimas inquietações angustiando o coração destes irmãos de Filipos. Primeira inquietação era: como é que Paulo estava se sentindo? Será que ele estava bem? Porque, irmãos, aqui realmente, ao que tudo indica, Paulo está escrevendo uma carta para amigos. Os biblistas dizem que esta era uma igreja que Paulo tinha muito apreço, que é uma carta cheia de amor, porque ele amava esses irmãos muito, e os irmãos se preocupavam com ele. Foram os únicos que mandaram ofertas para ele em outros momentos, né, de dificuldade. Então os irmãos estavam legitimamente preocupados. Como é que está o nosso apóstolo? Será que ele está bem? Como é que ele está na prisão? Então essa era a primeira preocupação que inquietava o coração deles. Mas tinha uma segunda preocupação, e a segunda era o seguinte: e se o nosso apóstolo morrer? O que acontecerá com a igreja? O que acontecerá com nós, com a igreja de Jesus do nosso tempo? Então vamos responder as duas perguntas, e eu quero começar pela primeira: como Paulo estava se sentindo? Gente, leia a carta de Paulo e você vai perceber que Paulo está muito bem. Paulo está muito feliz, cara, muito feliz. Ele está extravasando de felicidade. Então surge uma pergunta, que é a pergunta que originou o tema dessa ministração: que espécie, que tipo, que qualidade, que gênero de felicidade é essa que continua, que permanece no coração de um homem, mesmo diante da eminente morte, da real possibilidade de morte? Que felicidade é essa? Eu já contei, acho que para vocês, em alguma dessas ministrações, que o apologeta do século XX, um dos grandes apologetas da história da igreja, Francis Schaeffer, ele teve câncer e ele morreu 15 dias depois desse testemunho que eu vou te contar. Um grande amigo dele, o maior amigo dele, estava conversando com ele e perguntou: Schaeffer, você é uma das mentes mais importantes da cristandade do nosso tempo. O mundo todo está orando pela tua cura, todas as nações orando pela tua saúde, porque você é importante para a nossa geração. Veja que é a mesma preocupação, né? Se você morrer, como é que vai ser? E aí Schaeffer olhou para esse amigo e disse, o amigo disse que ele olhou para ele com um olhar mais cheio de ternura, de completude que alguém poderia ter. E ele disse: meu amigo, meu nobre e precioso amigo, diante de Deus é inapropriado exigir qualquer coisa. Mas talvez você pense assim: ah, pastor Ebinha, não é mais possível neste mundo que nós vivemos hoje alguém ter esse tipo de felicidade. Tudo bem Paulo na Bíblia, tudo bem esse tal de Francis Schaeffer no século XX, mas hoje isso não é possível. Você está enganado se de repente você pensar assim. Eu quero dar um pequeno testemunho de uma jovem da nossa igreja chamada Isa. Isa, há 10 anos atrás, fez uma cirurgia muito delicada. E ela disse para nós, ela testemunhou isso na nossa igreja. Ela disse: gente, eu estava apavorada, angustiada. Eu dizia: Deus, como é que o Senhor tira a vida de uma jovem como eu? Porque a possibilidade de morte na cirurgia era, eu não sei te dizer percentualmente, mas era assim, muito real e muito grande. E ela muito angustiada, ela disse que ela não aceitava aquilo. Senhor, eu não aceito. Eu jovem, a vida toda pela frente, eu não sou uma pessoa má, não sou uma pessoa ruim, o Senhor vai levar a minha vida, por que o Senhor vai fazer isso? E angústia. Passou pela cirurgia, pela graça de Deus ela sobreviveu, continuou a vida dela. 10 anos depois, Isa retorna para Jesus. Sabe o que aconteceu? Junto com a conversão dela, retornou o problema, apóstolo. Só fazendo uma pausa, outro dia alguém disse assim para mim: pastor Ripinha, olha, tá estranho, porque depois que eu vim para Jesus, muita coisa da minha vida começou a dar errado.
E eu disse para essa pessoa: e quem prometeu para você que daria tudo certo? A Bíblia, os grandes heróis, irmãos, perderam para ganhar Cristo. A gente não pode perder nada então para ganhar Cristo. Que evangelho é esse nosso? Voltando para Isa. Isa disse que ela se submete à mesma cirurgia, com mais ainda possibilidade de morte. Eu não sei te explicar tecnicamente, mas era tipo uma válvula de porco que foi colocada no coração dela. Ela foi aberta mesmo e ela conta que a mãe dela ficou com ela até ali a última sala para entrar para a cirurgia. E a mãe dela desesperada, chorando, porque tiveram que assinar termos e tal, aquela angústia de uma cirurgia que só quem já passou por ela sabe. E a Isa, vendo a mãe chorando demais, pediu para trazer a maca de volta. E aí trouxeram a maca de volta. Ela segurou a mão da mãe dela e disse: mãe, gente, escuta isso. Disse: mãe, eu vou entrar naquela sala agora, e do fundo do meu coração, eu não sei se eu voltarei de lá, mas eu quero que a senhora saiba de uma coisa: independente do resultado, tudo ficará bem. Que felicidade é essa que toma conta do coração de uma pessoa, que mesmo diante da iminente morte, a pessoa está em paz. E ela diz para nós, irmãos: eu estava fazendo a mesma cirurgia, com mais gravidade ainda, mas eu enfrentei aquela cirurgia numa paz que eu não consigo explicar para vocês. Amém? É como se Isa estivesse dizendo assim: eu não sei como será o amanhã. É como se Francis Schaeffer estivesse dizendo: eu não sei como será o amanhã. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu não sei como será o amanhã, mas Deus sabe, e isto é o suficiente para que eu tenha paz. Oh, meu irmão, eu sinto muita graça de Deus aqui nessa noite. Eu sinto que Deus vai responder angústias, questionamentos que angustiam a alma de muitos de vocês. Mas lembra que eram duas preocupações? A primeira eu já respondi. A segunda: o que aconteceria com a igreja se Paulo fosse condenado à morte? A resposta de Paulo é: independente do resultado, tudo ficará bem. Muitas vezes, irmãos, e eu falava isso ainda agora no hotel, eu disse: meu Deus, eu estava glorificando, aí ela estava assim, se arrumando, e eu glorificando, lendo o texto, porque muita gente vai usar Hebreus 11 e vai dizer assim: olha, mas a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se vê. Então, eu tenho certeza que vai acontecer assim, assim, assim. Irmãos, a primeira pergunta é: fé é a certeza das coisas. Que coisas? Que coisas? Você acha que são as coisas que você idealizou? As coisas que você tem como expectativa? Não, vamos fazer um exercíciozinho básico aqui. Quando a gente lê um contexto, a gente tem que considerar quando a gente lê o texto, a gente tem que considerar o contexto. E o contexto pode estar posterior ou anterior a um texto. Vamos ler Hebreus aqui? Abra sua Bíblia em Hebreus, rapidinho. Hebreus capítulo 11. Ou melhor, vamos ler o 11, porque a partir dele a gente explora o contexto. Hebreus 11. Hebreus 11, verso 1 é o texto mais famoso, conhecido de Hebreus. Eu diria que é o texto mais famoso acerca do tema fé. Mas presta atenção, meus irmãos, antes de você chegar em Hebreus 11, 1, e nós aprendemos também isso, que o fato de ser Hebreus 1 não quer dizer que Hebreus 1 está começando o raciocínio, ok? Hebreus 11, 1 pode estar inclusive finalizando o raciocínio, que é o caso aqui. Olha um pouquinho antes, no capítulo 10. Vamos ler dos versos 37 em diante. Diz assim. Vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Irmãos, quem que prometeu que há de vir, que virá e não tardará? Fala para mim, quem? Fale mais alto.
Portanto, a expectativa aqui gerada é sobre o retorno de Cristo, é sobre encontrar Cristo definitivamente. Aí o verso 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. Que fé? Esta expectativa de que Ele virá, Ele não tardará, e nós seremos entregues para Ele para sempre, por toda a eternidade. Verso 39, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Verso 1 do capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Que coisas e que fatos? O retorno de Jesus, o encontro dele com a sua igreja. Portanto, pare de ficar usando o texto para dizer o que ele não está dizendo, meu Deus. Mesaque, Sadraque e Abidnego disseram o quê? Se Deus quiser, Ele nos livrará desta fornalha. Mas se Ele não quiser, não tem problema. Lembra de uma música que a gente canta muito? Se Deus fizer, e se Ele não fizer, Ele também é Deus. Louvado seja o seu nome. Foi o que os grandes homens de Deus creram ao longo da história. Portanto, Paulo estava deixando claro o seguinte: meu Deus, olha isso aqui. Deus pode usar tanto a minha vida como a minha morte, desde que seja para a sua glória. Paulo estava dizendo assim: se Deus usou a morte do seu único filho para a glória do seu próprio nome, Ele tem todo o direito de usar a minha morte para a sua glória. Na verdade, não é só um direito dele, é um prazer para mim. Morrer para a glória do meu Deus, aleluia. Oh Senhor, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Alguém já disse que se Deus usou o cajado de Moisés e a funda de Davi, não usaria as prisões de Paulo? Mas eu tenho um segundo objetivo. Tudo que eu fiz até aqui foi um movimento exegético do texto, mostrando para vocês o que esse texto quer dizer para eles. Agora eu vou fazer um outro movimento. O que esse texto quer dizer para nós aqui? O que isso tem a ver comigo, com você, com tuas angústias, teus boletos, tuas enfermidades, teus sonhos, tua vida, tuas aspirações? O que tem a ver conosco aqui? Palmas, Tocantins, século 21. Vamos lá. Eu reconheço que você só tem dois caminhos ao ler esse texto. Primeiro caminho, lê-lo como se Paulo tivesse sendo apenas um demagogo, jogando, fraseando palavras aqui, sabe? De forma demagoga. É um jeito de ler o texto. Mas se você não lê esse texto assim, te sobra só outra opção, outra possibilidade: lê-lo na perspectiva de que de fato Paulo experienciou esta felicidade que ele explica aqui. Eu não quero falar hoje para o primeiro grupo. Eu não quero em momento algum daqui para frente tentar convencer a mente de quem crê o contrário. Desculpa, com você eu não vou falar hoje. Mas não precisa sair, fica aqui. Mas eu quero falar só com o segundo grupo. Eu quero falar só com aqueles que já têm certeza de que existe essa felicidade e que ela não só existe, mas ela está disponível para nós aqui e agora. É possível acessá-la. Meu coração se enche de esperança diante desse texto. Dizemos, e eu já ouvi muito isso, muito. Dizemos que todas as pessoas têm medo da morte. A todo mundo. O mais santo dos homens tem medo da morte. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Há alguns homens chegaram no nível de conhecimento de Deus tão forte, tão profundo, que eles perderam o medo da morte. E por isso, presta atenção nisso, e por isso viveram o melhor tipo de vida que se pode viver. Muito
muitos anos atrás eu li um vídeo, ou melhor, assisti um vídeo do John Piper. E eu já procurei esse vídeo demais. Não sei o que aconteceu com ele. Nunca mais eu vi esse vídeo. E nesse vídeo, John Piper, era um vídeo de 5 minutos. John Piper dizia assim: eu vou ensinar para vocês como é que toma uma xícara de café para a glória de Deus. Eu vou ensinar vocês como é que toma um suco de laranja para a glória de Deus. E aquele homem fala sobre 5 minutos do que nós chamamos de vida ordinária. E é para levar qualquer um às lágrimas. O objetivo dessa mensagem é mostrar para você que se você e eu, se nós chegarmos nesse nível de evangelho, a vida comum terá tanto encanto para você. As coisas simples da vida terão tanta beleza para você. Porque você entenderá que movimentar os olhos, pensar, articular os movimentos, articular um raciocínio, tudo é ato da graça de Deus. Te prepara porque você vai viver chorando. Vai andar chorando. Eu lembro quando a gente começou a pregar esse evangelho na nossa igreja, meu Deus, era comum os maridos irem para o trabalho e começar a mandar áudios para as esposas. Meu amor, eu estou aqui indo para o serviço, eu quero te dizer que eu te amo. Algumas mulheres ficavam assim: está estranho, fez alguma coisa errada. Nunca foi assim, porque gera um encanto pela vida. Cuidado com muitas pregações de internet, de falaciosos pregadores que não são pregadores, falando tanto da vida extraordinária, a vida exuberante. Irmãos, a vida perpassa muito mais pelo que é comum, portanto ordinário, do que pelo que é extraordinário. Se você chegar neste nível que Paulo chegou, disponível para nós aqui hoje, você vai viver um nível de encanto por Deus e pela vida, que você vai tomar banho, e quando a água cair no teu corpo, você vai dizer glória a Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer a Ariadna, que teve no podcast com Douglas. Irmãos, se a Ariadna é uma pessoa incrível pela paixão que tem por Jesus, olha, eu quero te falar, incrível é o marido dela também. Rapaz, eu tomei café com aquele homem numa mesa. Talvez Paulo tenha sido o olhar mais cheio de completude que eu vi até hoje. A impressão que eu tenho é que, a despeito do que vier acontecer com aquele homem, ele está tão pleno, tão realizado. Apóstolo, ele começa a falar de Jesus assim, mas não é assim a partir de nenhuma coisa reveladora, mirabolante. Não, Jesus. E vai às lágrimas. Você se olha, vai lembrar, o menino do restaurante, ou foi do café, que atendia a gente. Foi uma senhora, não foi? Mas teve um menino também, talvez tu não estava comigo. Teve um menino e depois teve uma senhora. Irmãos, ele pegou aquela senhora e pegou aquele menino e começou a falar de Jesus. Eu disse, meu Deus, que coisa mais linda, que coisa mais bela. Então, esse nível vai te dar um encanto pela vida. Dr. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte, olha que beleza: em Cristo, a vida e a morte são ambas um triunfo. Paulo, no verso 21, diz: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. De ela eu te dizia, a morte não é uma tragédia, mas uma gloriosa troca de veste. Billy Graham dizia, um dia em algum lugar vocês ouvirão dizer que eu morri, não acreditem nisso, eu terei sido promovido. Aí você tem duas opções: não, estão fraseando palavras, estão sendo demagogos. É um jeito de ver o texto. Eu não vejo assim. Eu não creio que Billy Graham estava brincando. Eu não creio que Jim Elliot estava brincando. Eu não creio que Martin Lloyd Jones estava brincando. Eu não creio que Paulo estava brincando. Eu creio que esses homens acessaram um nível de conhecimento e de fascínio por Cristo que os permitiu escrever o que escreveram. Porque a morte não os tirava, a morte os entregava a sua maior paixão, a sua maior devoção, Jesus.
Então é sem medo, sem susto da morte, que o homem vai poder viver o melhor tipo de vida que alguém pode viver do lado de cá. Você vai viver assim, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Os vizinhos vão perguntar, mas o que esse homem ganhou na loteria? Não pode ser porque toda semana ele está desse jeito. Que loteria é essa que ele ganha toda semana? É o encanto que só pode vir de Jesus. Não sei vocês, eu fui às lágrimas com a peça do início do culto. Irmãos, expor Jesus como expuseram aqui, como não se encantar, meu Deus, como não se encantar? Desculpa, merece ser chamado de demônio quem não tem encanto por Jesus. Por isso que os anjos caídos são chamados de demônios, porque eles não têm nenhum encanto pelo Filho de Deus. Olha só, já o homem caído, diferente deste homem que eu estou descrevendo aqui, Paulo, já o homem caído é tão infeliz, meus irmãos, prestem atenção nisso, o homem caído é tão infeliz, que ele seria mais infeliz ainda, se não fosse essa busca constante pela felicidade. Eu sei que a gente precisaria de um culto inteiro só para conversar sobre isso, mas o homem que é pecador, caído, que não tem aliança com Jesus, ele é infeliz, mas ele não é tão infeliz assim, sabe por quê? Porque ele ainda tem um anseio por Deus. O inferno é a completa perda disso. Tem uma música do Bono Vox, do U2. O nome da música é Ainda Não Encontrei o que Estou Procurando. E trechos da música eu selecionei e diz assim, olha só o que ele disse na música dele: eu escalei as montanhas mais altas, corri por entre os campos, eu corri, eu rastejei, escalei essas paredes da cidade, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Bem, eu ainda estou correndo. Esse é o homem. Esse é um homem caído. Blaise Pascal dizia que todos os seres humanos indistintamente buscam a felicidade, inclusive aqueles que vão se enforcar. Olha o raciocínio desse homem brilhante, que no fundo, todos os seres humanos estão buscando felicidade. O cara que está agora pegando uma picada na veia em algum lugar dessa cidade, o outro que está agora no motel, o outro que está num culto, todos os seres humanos, indistintamente, quando fazem qualquer movimento, os fazem em busca de felicidade. Qual o segredo então da felicidade de Paulo? Para Paulo, meu Deus, isso aqui é muito lindo. Para Paulo, Jesus não era uma chave que abria um baú cheio de tesouros. Para Paulo, Jesus era o tesouro. Jó 22, 25, na versão Almeida Corrigida Fiel, na parte A, diz assim: então o Todo-Poderoso será o teu tesouro. Paulo não veio a Cristo para obter riquezas. Cristo era a sua riqueza. Para Paulo, Jesus não era um caminho para que ele pudesse obter paz. Jesus era a sua paz, como diz Isaías capítulo 9, versículo 6, a respeito de Jesus, uma profecia messiânica, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso. Gente, que palavra, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Enquanto o homem caído fez dos seus prazeres um Deus, o regenerado faz de Deus o seu maior prazer. Cristo não é útil apenas, Cristo é belo.
Na fé de muitas pessoas, Cristo é útil. Cristo é útil para que elas possam ter a vida dos sonhos. Enquanto Deus nos dá a felicidade nele, e não a felicidade fora dele. Deus não pode dar felicidade à parte de si mesmo, porque tal coisa não existe. Se você disser hoje aqui: Senhor, eu quero essa felicidade que Paulo tinha, essa felicidade que ele está descrevendo aqui, esta felicidade que Billy Graham disse: se vocês ouvirão dizer em algum lugar que eu morri, não acreditem nisso, eu terei sido promovido. Se você pedir essa felicidade, mas você disser assim: eu quero ela, mas não quero Cristo, isso não pode acontecer, porque essa felicidade não existe a parte de Cristo. Conclusão: a tragédia não é a morte, mas a vida sem Cristo. Se você vive sem Cristo, você pode ser o maior sucesso para esse mundo, mas você terá sido uma tragédia na perspectiva do Evangelho. Cristo não é a cereja do bolo que está faltando na sua vida. Muitas vezes a gente escuta pessoas falando, dizendo assim: olha, sabe fulano de tal? Poxa, fulano de tal tem uma família tão bonita, tem uma carreira profissional tão bela, tem saúde, é uma pessoa exitosa, está faltando só Cristo. Só está faltando só Cristo, sabe? Como se, imagina aquela cerejinha do bolo, não tem a cerejinha do bolo? Está tudo completo, ou quase completo, está faltando só um detalhe. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus não é a cereja do bolo da tua história, Jesus é a tua história. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus não é um aspecto da tua vida, Jesus é a tua vida. Sabe por que eu não quero falar de sucesso e prosperidade para você? Porque o homem sem Cristo, ele está morto. E homens mortos não precisam de sucesso, não precisam de prosperidade, precisam de uma obra, um milagre de ressurreição que só Cristo pode fazer. Portanto, meu Deus, isso aqui, portanto, a morte ou te tira tudo, ou te entrega tudo. Meu Deus, eu sinto um temor. A morte, ou ela te tira tudo, ou ela te entrega tudo. A lógica é que morrer só é lucro se viver foi Cristo. A lógica é essa. Eu finalizo com Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard dizia assim: a verdadeira felicidade só é encontrada quando a alma se reconcilia com a sua eterna vocação. Lembra de Colossenses 1,16? Fomos criados por Ele e para Ele. Acredite, a saudade de Deus é o maior anseio que existe na sua alma. Agora preste atenção. Por que o homem busca felicidade? Por que você e eu, todo homem, indistintamente buscam felicidade? Porque o homem já a teve. Existe uma palavra em alemão, Sehnsucht, o nome dessa palavra. E essa palavra, olha só, ela não nasce no campo da teologia, de onde eu estou. Ela nasce no campo da filosofia. Os filósofos perceberam que o homem tem uma sede, uma coisa insaciável. O que Schopenhauer dizia: ânsia de ter, tédio de possuir. E eles disseram: olha, a única coisa que explica isso melhor é Sehnsucht, é uma saudade. A saudade. Porque o homem já teve essa felicidade.
Por isso que o homem tem essa saudade. E a verdadeira felicidade é o homem se reconciliando com a sua vocação eterna. O homem foi feito por Deus e para Deus. Irmãos, olha isso aqui. Oh, aleluia. Brenna Manning. Eu vou falar isso com muito temor, porque essa pergunta que Brenna Manning vai expor, ela é difícil. Se você é jovenzinho e a vida não bateu em você, não vai fazer. Mas se você que já viveu o suficiente para a vida te bater ou te esmagar, essa frase pode ser um bálsamo de Deus para curar você hoje. Brenna Manning diz, ou dizia, já partiu para o Senhor. Brenna Manning dizia assim: no dia do juízo final, a única pergunta que Deus vai fazer para o homem será: dois pontos. O que você acha? Tininho, né? O que tu acha, Tininho? Que no dia do juízo final, Jesus vai olhar nos teus olhos e vai te fazer uma pergunta. Que pergunta será? Segundo o Brenna Manning, e respeite a estrada daquele homem com Deus, Brenna Manning dizia assim: a única pergunta, pastora Nilma, que Deus vai fazer no dia do juízo final para o homem será: você creu que eu te amei? Essa pergunta não é fácil, ela é difícil, ainda mais se tem alguém aqui que a vida esmagou. Eu perdi ano passado um amigo, pastor querido. Muitos de vocês souberam, eu tive uma experiência na política. Acabei nessa curta jornada assumindo como deputado do meu estado. Ele fez minha música de campanha, me deu de presente. Um pastor, jovem, filho de pastor, homem de Deus, querido, amado, honrado, celebrado na cidade dele. Um amor de pessoa. Marquinhos, pastor Marquinhos, da cidade de Santa Inês, saiu da cidade dele e foi para a Ceilândia, onde mora o pai dele, pastor. A esposa, os filhos, todo mundo estava lá esperando ele, para fazer um encontro de família. Na estrada, apóstolo, ele parou para tomar um cafezinho. Ele era muito divertido. Parou para tomar um cafezinho, tinha um andarilho, e ele estava pregando para o andarilho. De repente o andarilho começou a cantar um hino da harpa com ele, e ele fez um vídeo cantando o hino da harpa com o andarilho, evangelizando. Esse era Marquinhos, indo para a Ceilândia, num trecho de uma cidade chamada Buriticupu, cheio de curvas. Ele bate no fundo de um trator. O carro dele, o motor apertou ele. Foi filmado, a afiliada a Rede Globo do estado do Maranhão, que é a Mirante, jogou isso, os vídeos, inclusive pedimos para que tirasse, porque as imagens eram muito fortes. Ele em chamas, pastor. E ele pedia assim: vocês podem serrar minha perna? Tem algum objeto para serrar minhas pernas? Serrem minhas pernas e tirem meu tronco. Quando ele percebeu que não dava mais, ele disse para as pessoas: se afastem, vai explodir o carro. Várias testemunhas oculares disseram que ele encosta o corpo para trás, levanta os braços e começa a cantar louvores e adoração a Deus. Que paz é essa que permanece no coração de um homem cujas chamas estão destruindo sua matéria? E ele desfaleceu. Dizem que ele não gritou, não houve nenhum tipo de movimento nesse sentido, e ele cantou louvores a Deus até que desfaleceu. O cunhado dele, Neto, pastor Neto, me disse: Ribinha, ninguém teve coragem. Eu fui lá e tirei o corpo do meu cunhado. O crânio e parte do tronco. Ele em lágrimas, enrolando o corpo para poder levar. No dia do juízo final, Deus vai olhar nos olhos dos dois filhos de Marquinhos e vai perguntar: vocês creram que eu amei vocês? Você acha que é brincadeira isso?
Deus vai olhar nos olhos de uma mãe que perdeu um filho, de uma esposa que perdeu um esposo, de um filho que perdeu um pai. E Deus vai olhar nos olhos e vai dizer assim: você creu que eu te amei? Isso não é fácil. O texto mais lindo que eu li sobre dor e sofrimento, não estou dizendo que não tenha outro, deve ter, mas a minha modesta experiência de vida, Ricardo, foi o mais belo que eu li, foi de C.S. Lewis. E não esqueça que ele sofreu muito. C.S. Lewis perde a mãe dele com câncer. Ele tinha 10 anos de idade. A mãe dele morreu de câncer. E ele disse: que Deus é esse que tira mães de crianças de 10 anos? Esse Deus deve ser um déspota. Ele é mau. Eu não quero mais amá-lo. E ele vai para o ateísmo. Só que ele retorna para a fé, pela amizade que ele desenvolve com um homem chamado Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, que virou filme. Só que aí ele perde o irmão dele. Sabe de quê? Câncer. Perdeu o pai dele. Chuta de quê? Câncer. Depois dos 50 anos de idade, Felipe, ele se casa com a paixão, o amor da vida dele, a Joy. Viveu um romance. 4 anos depois, Joy adoece e morre. De quê? Câncer. C.S. Lewis foi esmagado pela vida. Perdeu seus maiores amores. Por isso que ele escreve o livro Os 4 Amores. Por isso que ele escreve a Anatomia de um Luto. Aqueles textos não são produzidos por pessoas que são demagogos. Eles experimentaram, experienciaram. A vida os bateu. E aí a história vai dizer que C.S. Lewis teve uma experiência com Jesus. Gente, isso aqui é a coisa mais linda que eu vou falar para vocês. E depois que C.S. Lewis teve uma experiência com Jesus, sabe o que ele disse? Para mim, esse é o texto mais belo que eu já li sobre sofrimento e dor e luto na vida. Lewis diz assim: agora eu sei, porque tu não dás respostas. O Senhor é a resposta. Diante da tua face, todos os questionamentos desaparecem. Que outra resposta seria suficiente? A Bíblia, meus irmãos, não nos oferece respostas prontas, fáceis. A Bíblia nos apresenta Cristo como uma resposta final. Um dia, você olhará para Cristo e todas as angústias, todos os questionamentos, eles irão desaparecer. Você lembra de João, exilado na ilha de Patmos? Gente, ele está exilado. Exílio é uma prisão. Ele está preso. E diz a Bíblia que João viu Cristo, e Cristo é Deus. O que a gente pensa? O cara está preso, ele vê Deus. O que ele vai pedir para Deus? Deus, me tira dessa prisão. Mas ele não pede. Por que ele não pede? Porque é inapropriado exigir qualquer coisa diante de Deus. Ele está pleno. Hoje eu não estou pregando para gente que eu tenho que convencer a acreditar nisso. Eu estou pregando para aqueles que já acreditam nisso. Eu vim aqui dizer para vocês que esse tipo de vida é possível. O pior é que muitas vezes nós só iremos acessar esse tipo de vida em meio às maiores angústias das nossas histórias. Henry Nouwen, que foi um escritor que influenciou muito Brennan Manning, ele disse que um dia ele chegou para um amigo dele, muito crente, e disse: meu amigo, faça uma oração por mim. Eu estou angustiado, faça uma prece por mim. E o amigo dele era um santo homem de Deus, disse: eu farei a melhor prece que eu posso fazer por você. Te ajoelha. Ele se ajoelhou. E o amigo de Henry Nouwen disse: Senhor, eu oro para que todos os planos desse homem sejam frustrados, para que todos os projetos pessoais dele caiam por terra, e quando ele não tiver mais nada e ninguém para querer impressionar, ele dançará de alegria na presença da Trindade. Sabe por que eu fui às lágrimas nessa apresentação?
a moça que recitou Agostinho. Irmãos, tu ainda não percebeu que tu é um ser correndo atrás de ser aceito? O tempo todo a gente quer ser aceito, mas quando tu encontra este amor, por isso que a cruz é um paradoxo, porque na cruz tem o que eu mais odeio e na cruz tem o que eu mais preciso. O que eu odeio? Eu não quero ser conhecido. Ninguém aqui quer ser conhecido. Só que amor de verdade parte de um pressuposto: quem te ama, para te amar de verdade, tem que te conhecer de verdade. Só que nós somos muito feios por dentro. Ninguém aqui quer ser conhecido. A cruz não diz que Jesus me admira. A cruz diz que Ele me conhece e ainda assim Ele me ama. Esta felicidade que Paulo experienciou e que ele escreve aos irmãos de Filipos, preso, dizendo: fique em paz, eu estou muito feliz, eu estou muito bem. Se eu sair daqui para viver, viverei para a glória de Deus, e se eu sair daqui para morrer, morrerei para a glória de Deus. Para mim viver Cristo, morrer é lucro. Eu gostaria de orar com você hoje. Você que deseja isto. Ela vai lembrar, eu estava pregando numa capital do Brasil, um homem milionário. Ele abriu o aplicativo do celular dele. Milhões, pastor. Milhões nas contas dele. Ele olhou para as cifras e ele disse: Senhor, eu sou capaz de jogar tudo isso fora para ter uma gota do que o Senhor me está dizendo. É verdade isso que o Senhor me está dizendo? 15 dias depois ele largou tudo na cidade dele e foi passar um dia comigo em Pinheiro. Almoçou comigo, conversamos. Ele saiu de lá convencido de que isto não é uma utopia, é possível. E a vida começa de verdade quando a gente acessa. Você gostaria de ter isso? Você tem mais desejo por isso do que pelas riquezas deste mundo? Um homem não consegue convencer outro, só a graça de Deus. Mas é uma ordem, é um tipo de riqueza que esse mundo não consegue entender. Eu convido você a ficar em pé e nós iremos orar nessa noite. Iremos clamar a Jesus. Iremos pedir: Senhor, que felicidade é esta que estava no coração deste Paulo? Dá a nós hoje, Senhor. E quando nós temos essa experiência, quando você tiver as grandes conquistas da vida, nos eventos extraordinários, você vai celebrar. Mas você vai celebrar também muito a Deus na vida comum. Acordar, tomar um café com a sua família, vir para o culto da tua igreja. Culto. Você vai valorizar tanto, porque você vai entender que tudo é um ato da graça de Deus. E Agostinho em lágrimas, recitando essas palavras que viraram um poema lindo. Tarde te amei, tarde te amei. Ó beleza antiga e tão nova. Tarde te amei, tarde te amei. Tu que habitavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Senhor, nos dá nessa noite esta felicidade. E sabemos que ela não existe a parte de ti. Ela está em ti. Portanto, revela para nós quem tu és. Faça o nosso coração ficar cheio e completo em ti. E é um coração completo em ti, que está pronto para viver. Correr atrás dos seus sonhos, correr atrás dos seus objetivos. Se conseguir alcançá-los todos, glória a Deus,
louvado seja o teu nome. E se não conseguir, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. É como se uma corrente caísse do nosso ser. O verde fica mais verde, o azul fica mais azul, a beleza fica mais bela. Tudo muda. O encanto pela vida. A minha proposta nessa noite é que você ore pedindo somente isso, nada mais. Eu quero que o louvor nos conduza numa canção de adoração a Deus. Oh, meu Pai, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, doce Espírito, Ele está curando pessoas aqui hoje. Oh, Deus, cante com a tua alma essa canção. Lalabassuri canta, lalabassuri.
nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Oh, Senhor, só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais. essa é a canção que os santos cantam, né? Nada mais. Essa é a canção. Nada além de ti. Nada além. Estão plenos, estão satisfeitos. E a felicidade é fruto desta satisfação. Oh, meu Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tributamos ao Senhor honra e glória. Obrigado porque o Senhor quis abrir os nossos olhos. Obrigado, Senhor. Chora lava, suri, canta lava, 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 suri, canta lava, lava, lava. Canta lava, lava, suri, canta lava, canta lava. Terere canto, reba lava, suri, anda lava, racas, e canta, terere canta, reba las. Perché te ne manduri ribalai a scendere nel canto amaralasi e nel canto rebalava su le canta la lavana. Oh alleluia, oh alleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Certa vez, eu passei muitos dias orando com um questionamento no meu coração. E por muitos dias eu orei e perguntei ao Espírito Santo: qual foi o segredo do ministério de Paulo? Qual foi o segredo da vida de Paulo? Porque Paulo se dedicou tanto ao reino de Deus. Depois de alguns dias de oração, o Espírito Santo disse para mim: o segredo de Paulo, a razão pela qual ele se dedicou tanto, porque ele viu mais de Cristo do que qualquer outro homem que já viveu. Se você e eu pudéssemos ver o que Paulo viu naquele caminho de Damasco, o que ele viu quando disse: conheço um homem, se no corpo ou fora dele, não sei ao certo, mas este homem foi levado, arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, coisas que as palavras, os vocábulos de nenhum dos vernáculos da humanidade são capazes de descrever. O crente deveria buscar isto mais do que o ar para o seu pulmão. O crente deveria buscar isso mais do que tudo. Eu quero passar a palavra ao apóstolo, mas te contar uma coisa. Eu vi essa historinha
ela falou tanto comigo. E quando eles cantavam, um trecho da música diz: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu lembrei dos discípulos no caminho de Emaús, lembra? Que depois que Jesus desaparece, eles estão conversando um com o outro, e ele diz assim: agora eu sei, porque enquanto ele falava, ardia o nosso coração. E aí conta-se que um dia 2 pescadores estavam no mar pescando, e um falou para o outro e disse: compadre, eu estava lendo Lucas 24, e aquele texto tocou tanto no meu coração, mas uma dúvida nasceu, compadre. Jesus sumiu, ele desapareceu subitamente, mas uma coisa me intrigou: para onde ele foi? O texto não diz para onde ele foi. E o outro compadre olhou assim e disse: ô compadre, e tu não sabe para onde ele foi? Ele disse: não, o texto não fala. Ele disse: eu vou te dizer para onde ele foi. Ele sumiu porque ele entrou no coração daqueles homens, ele pulou para dentro daqueles homens, e ele passou a morar dentro daqueles homens. Por isso eles abriram os olhos, por isso havia beleza. Nas Crônicas de Nárnia tem uma cena que a Lúcia é indagada pelos seus irmãos, porque Aslan aparece para ela e não aparecia para eles. E um dos irmãos de Lúcia, não lembro qual foi ao certo, diz assim: vem cá, por que ele aparece só para ti? Então tu é melhor do que a gente? Tu és mais especial? Por que ele não aparece para mim, por exemplo, e apareceu para ti? A Lúcia não tinha resposta. Por que não há respostas? Mas aí a Lúcia olhou assim e diz: mas me respondam com sinceridade, vocês queriam vê-lo de verdade? Irmão, olha, eu acho que a vida está começando para mim, do fundo do meu coração, do fundo do meu coração. Eu quero muito que a igreja que eu sou pastor desenvolva, eu quero muito que meus filhos se tornem homens de Deus, eu quero muita coisa nessa vida, eu desejo. Mas quando eu leio essas palavras de Paulo, eu gostaria de ter isso aqui na minha vida, e eu vou perseguir isto com toda a minha força. Eu gostaria de voltar aqui, não sei se isso será possível, porque isso não está no campo da minha decisão, mas eu gostaria de voltar aqui com os meus 70 anos de idade, e eu gostaria de subir nesse altar aqui para pregar mas muito mais fascinado por Jesus. E eu gostaria de dizer assim: olha, lembra quando eu tinha 37 anos e eu vim aqui pela primeira vez? Hoje com 70, meu coração está cheio de paixão, de fascínio por Jesus. Esse é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você, porque esta é a maior de todas as graças. Desejo muito que Deus tenha usado a minha vida para acrescentar paixão ao seu coração por Jesus. Obrigado pelo convite, obrigado pelo privilégio. Orem todos os dias agradecendo a Deus. Olha, irmão, talvez vocês que congregam aqui, alguns talvez já sim, outros não, talvez vocês não tenham a noção da preciosidade que vocês estão vivendo. Eu viajo o Brasil com a minha esposa, não só o Brasil, às vezes fora dele, como estivemos agora 20 dias atrás. Encontrar uma igreja que parece com uma igreja é difícil, meu irmão. Encontrar uma igreja onde tu põe o pé dentro. Foi ontem pela manhã, eu entrei aqui, Brandi estava pregando, eu entrei, meu corpo foi tomado, puxado assim, sabe, fascino para Jesus. Eu entrei ainda agora aqui, as meninas, os rapazes apresentando. Agradeça a Deus. Essa estrutura é muito bonita,
Mas o maior patrimônio que vocês têm não é esse prédio. O maior patrimônio que vocês têm é o fascínio que o Espírito Santo está gerando no coração dos pastores dessa casa e no coração de vocês. E Jesus é digno desse aplauso. Aplauda Ele com toda a sua força.